Muito bem, estamos ao vivo, né, mais uma vez, graças a Deus, a terceira live. E hoje, né, nós iremos iniciar essa live com o meu querido amigo Serginho, que é irmão da Jo, né, uma grande amiga minha, que é atendida da Casa Santa Terezinha. E o Serginho, ele é um dos nossos colaboradores, né, que está nos apoiando na Casa Santa Terezinha. E eu gostaria aqui de fazer uma breve apresentação, né? O Serginho, ele é dono do estúdio Live, São Roque, nisso, é proprietário já há 3 anos. Ele trabalhou em outras empresas como a New VIP Marajoara, a Les Mil. Existe alguma outra empresa que você atuou também? Na área de educação física foi a Les Mills, né, que eu trabalhei como instrutor dos programas que eles têm, é uma empresa internacional, e aqui no Brasil eles têm alguns instrutores que passam por cursos de profissionalização e aí podem dar aulas, ministrar essas aulas em academias licenciadas. E aí na New VIP foram nas duas unidades, na Marajoara e na Vila Olímpia, algumas outras academias, até que eu cheguei e vim aqui para São Roque. E julho de 2017, a gente inaugurou aqui o nosso espaço, aqui em São Roque. Maravilha. E aí você se formou, né, em educação física, você lembra mais ou menos quando foi o dia da sua formatura? Me formei em 2016. Na verdade, eu já tenho uma outra formação também, né? Fiz ADM com ênfase em humanos. Trabalhei 6 anos, mais ou menos, com recursos humanos, departamento pessoal. Mas é aquela coisa, né? Eu acho que... E aí já fica até um adendo e um tema legal para a gente conversar na live, que eu acho que quando a gente faz algo por amor, e com amor as coisas fluem. Então eu sabia que eu precisava achar um norte ainda, e aí foi com algumas indas e vindas, algumas experiências, aí eu comecei educação física em 2010, foi uma jornada um pouquinho difícil, parei, comecei de novo, enfim, foi uma jornada bem difícil até eu chegar no meu diploma, mas o amor que eu sentia pela minha profissão e não só, né? Hoje em dia a gente vê muito, principalmente em época de pandemia, muitas lives, a gente vê muitos profissionais da área da educação física focados em mostrar para as pessoas o lado estético, né, da atividade física. E, na verdade, isso nunca foi o meu foco, né? Eu treino, eu passo treinos, eu tenho alunos que têm o foco, né, na sua estética, mas, na verdade, o meu foco em entrar na educação física era de poder cuidar das pessoas, era poder proporcionar para as pessoas uma qualidade de vida melhor, mostrar para elas que a atividade física em si trariam muitos benefícios que com certeza superariam só o único fato de você ter um corpo bonito ou não. Então, foi essa minha motivação que sempre me levou à frente, pulando os obstáculos, né, para chegar até onde eu cheguei aqui hoje. Sim, sim. E um dos objetivos também, a gente está realizando essa live, é porque eu pretendo agora cada vez mais entrevistar também as famílias, né? E todos que me acompanham aqui sabem que você é irmão da Jo, e eu queria que você contasse para mim um pouco como é que foi essa questão da aceitação por parte da família, né? Você como sendo irmão dela, e porque eu tenho um maior contato, mas eu nunca tive essa oportunidade de conversar com você e a gente poder esclarecer isso, né, de maneira mais concreta, com mais tranquilidade. Como é que foi para você, assim, lidar com essa notícia, né? Bom, eu acho que, assim como você e todos os familiares de alguma pessoa que tem algum tipo de doença rara,
os familiares, eles não encaram a doença rara como uma doença, né? Então, a minha irmã, para mim, ela sempre foi normal. Sempre foi uma pessoa normal. Eu lembro que eu falava para ela, quando eu era criança, que eu falava que era dodói. Mas, para mim, aquilo ali era... Eu não conseguia enxergar uma diferença, né? Da pele dela para minha pele. E eu me lembro que eu comecei a entender, a dar por si, né? Do quão complicado isso era, quando a gente começou a sair, né? Ela sempre cuidou de mim, minha mãe sempre trabalhou, então ela sempre teve mais presente, assim, tem que levar o Sérgio no médico, ela que tinha que levar. E daí, eu me lembro, isso acho que já na minha fase de adolescência, eu me lembro que a gente saía e eu via as pessoas olhando para ela. Só que eu não entendia o porquê. Então, eu, como irmão ciumento, eu encarava, eu perguntava o que estava acontecendo, né? Mas ainda assim, eu não entendia, porque para mim era muito normal. Eu não tinha o convívio com a sociedade, né? Meu convívio, até a minha adolescência, era na minha família. Então, quando eu comecei a entender o que acontecia, na verdade, o papel da família, o meu papel, o papel de todas as pessoas que estavam da minha família, sempre foi mostrar para ela que aquela doença não fazia ela diferente das pessoas, né? O grande problema é que eu estou falando de 25 anos atrás, mais ou menos. Então, hoje em dia, a gente ainda vê muitas cenas de preconceito que a gente fala, eu não acho que eu estou no ano de 2020, né? Mas isso há 20, 25 anos atrás era muito mais forte. Então, a minha irmã, ela sempre teve esse não com a família, mas se ela tinha que sair para o mercado, ela tinha que usar... Se ela não tivesse com uma camiseta de manga de gola alta, ela não se sentia confortável. A minha irmã sempre quis deixar grande, porque o cabelo grande para ela escondia, né, as casquinhas que formavam no pescoço. Então, naquela época, a aceitação, né, e a questão do convívio social era muito mais difícil, porque os preconceitos, a forma como as pessoas abordavam qualquer tipo de algo diferente, era uma maneira que talvez fosse muito mais dolorosa do que hoje. E aí, a Casa Santa Terezinha, ela chegou numa hora onde a minha irmã ela enfrentava muitos problemas internos. Eu acho que ela sempre teve muitos problemas externos, mas os problemas internos, para ela, sempre foram muito maiores. E aí eu me vi exatamente nesse papel, o papel inverso, né? Ela cuidava de mim quando eu era adolescente, quando eu era criança, e eu me vi no papel inverso, de ter que cuidar dela. E de fazer ela entender que, por mais diferente que ela fosse, ela era igual a todo mundo, né? Não é a pele dela, não ia ser a pele dela que ia fazer ela ser diferente, pior do que, sei lá, do que eu, que não tenho a deficiência. Porque, para mim, né, eu vejo a minha irmã, eu vejo você, eu vejo todas as pessoas que eu conheci, que eu tive o privilégio de conhecer na ONG, como pessoas normais, totalmente normais, né? E assim que são. Mas hoje em dia, por conta do preconceito, a minha irmã ainda tem muito problema realmente com isso, mas hoje é um papel diferente. Eu não me vejo mais no papel com relação à aceitação, eu não me vejo no papel de irmão, de cuidador, mas eu me vejo no papel de mostrar para ela que ela é exatamente igual, né? Que quem está falando, infelizmente, quem está perdendo é quem está falando, porque ele não... Na verdade, eu acho que vocês são muito mais especiais até do que a gente... Vocês criam, pelo fato de ter que lidar com isso, de ter que lidar com os olhares diferentes, e encarar isso como algo normal, faz a sensibilidade de vocês ser muito mais forte, muito maior. E eu fico até emocionado falando disso, porque
eu vejo de perto tudo isso, né? Eu vejo e vivo isso tudo muito de perto. Mas são pessoas como eu, que eu tenho o prazer de abraçar, de pegar na mão e de ir num restaurante de almoçar ou passear, porque são pessoas iguais, né? Eu acho que o preconceito maior acaba... Quem sofre muito mais com preconceito por qualquer tipo de doença, seja ela qual for, não é a pessoa que tá passando por isso, mas é quem aborda o tema com preconceito. Porque ele deixa de ter o privilégio de estar perto de pessoas tão especiais, assim como a minha irmã, como você, como a Vanessa, né? Sim. Inclusive está presente aqui com a gente. Não. Quero que você esteja à vontade para você falar e você aproveitar essa live justamente para isso mesmo. Nós estamos aqui com a Vanessa presente, né? Já está comentando aqui. Boa noite, Vanessa. Você estava falando de um ponto muito interessante que eu estava até conversando com a minha psicóloga Zaira, que é sobre essa realidade do olhar diferente, né? Que nós muitas vezes temos esse olhar diferente. Nós temos essa mania de se diferenciar da outra pessoa. Só que até um tempo atrás eu tinha essa visão, tá certo? Só que é uma visão que eu mudei. Por quê? Porque eu ficava pensando, mas diferente do quê? O que aquela pessoa tem que eu não tenho? O que me diferencia daquela pessoa? Absolutamente nada. Porque a única coisa que diferenciam uma da outra é que a nossa pele ela tem uma pequena deficiência, né? Ela não teve uma boa formação. Mais nada. Mas o nosso intelecto, né? Os nossos sonhos, tudo isso é de extremo valor para nós, né? A gente tem realmente o nosso sonho, os nossos anseios, a gente pode ter o nosso relacionamento normal como qualquer outra pessoa, né? E muitas vezes pode ser que nós agimos com indiferença contra nós mesmos. Ou seja, a gente começa a acreditar que a opinião dos outros que são verdade, as críticas das pessoas. A gente não está preparado para as críticas, né? Nós sabemos que muitas vezes as críticas elas são construtivas, elas vão nos fazer crescer, mas a gente precisa também trabalhar essa parte emocional, porque a gente sabe que tem pessoas também que, por ignorância, ou muitas vezes, realmente por querer se achar melhor do que as outras. Então, isso acaba causando uma certa dificuldade e causa também um trauma. Então, eu, pensando muito nisso, eu vejo que muitas vezes eu me tratava com indiferença. Eu me olhava como um olhar preconceituoso, de achar que eu não tinha competência para fazer isso, para fazer aquilo, quando na verdade são apenas pensamentos que vão ocupando o nosso cérebro. O nosso cérebro acaba criando essas crenças limitantes. E eu estava me lembrando agora do primeiro dia que eu conheci a Jo, que foi no dia 4/12 de 2015. E eu confesso que foi, para mim, uma experiência muito grande, porque até então eu não tinha contato com ninguém. Ela praticamente foi uma das primeiras pessoas que eu tive contato físico, né? Eu a conheci no Hospital das Clínicas, eu combinei com ela da gente conversar, né? E é um assunto... Ela foi encontrar, ela me falou. Foi. E foi um momento marcante na minha vida e na vida dela, porque foi um momento em que ela estava sofrendo tanto com tantas dúvidas, com seus anseios e problemas internos, que ela, por diversas vezes, tentou cometer suicídio, né? E a gente sabe que é um assunto muito delicado e a gente precisa ter realmente um preparo emocional para poder lidar com esse tipo de situação. No entanto, ela lembrou da nossa conversa, né? E ela se deu a oportunidade de conversar comigo. Então ela foi no HC,
pela primeira vez, quando eu vi ela, a gente se abraçou, se beijou, e teve aquela sensação também, quando a gente se sentou para conversar, ela começava a puxar as minhas perninhas, porque ela tem essa mania mesmo, sabe? E era uma novidade para ela. E foi aí que eu percebi que ela realmente estava redescobrindo a sua vida, que ela estava redescobrindo as coisas que ela iria viver e que ela muitas vezes não viveu, né? Então, foi um momento muito marcante. E graças a esse encontro que a gente teve junto, é que ela hoje está conosco, graças a Deus, mesmo passando pelas adversidades, mas ela está conosco, né? Ela está melhorando cada vez mais, né? Inclusive fez uma poesia que foi assim um dos momentos mais felizes da nossa vida e da vida dela. Então, esse ponto que você falou agora sobre essa questão do olhar diferente, muitas vezes a gente se trata com indiferença, não é? Na verdade, o que acontece? Todo ser humano, eu encaro assim, todo ser humano ele olha para si se achando diferente, né? Uhum. Então, o preconceito, na verdade, ele já começa com a gente. Eu tenho preconceito, eu não, sei lá, eu me acho diferente porque eu sou gordinho, porque eu sou magrinho, porque eu tenho cabelo enrolado, porque eu falo nordestino, né? Eu falo isso para você porque eu também já passei por esse processo, né? Eu já fui bem gordinho, então às vezes eu tava andando na rua, às vezes as pessoas nem enxergam, mas eu achava que todo mundo tava olhando para mim porque eu era... Por uns anos eu trouxe isso comigo, mesmo depois de ter emagrecido, mesmo depois de ter ficado um pouquinho mais forte por conta da academia, né? Ainda assim, eu trouxe comigo alguns traumas. Mas o que acontece? Eu acho que, muito mais do que o olhar do outro, eu acho que a gente tem que mudar o nosso olhar. É claro, a gente está falando, por exemplo, de um biotipo, né? De gordo, magro, de cabelo. E quando a gente compara com vocês, por exemplo, que tem essas doenças de pele, que são vistas a olho nu, que são raras, né? É claro que que é uma comparação que não tem muita lógica, porque são preconceitos diferentes. Enfim, eu já vi a minha irmã e algumas pessoas da própria ONG que já relataram que já foram chamadas de nomes muito feios por conta da doença, né? Só que eu acho que quando a gente passa a olhar para a gente de uma maneira diferente, a gente se impõe na sociedade de uma maneira diferente. Uma coisa que eu sempre achei fantástico quando estava reunido você, o Francisco, a Vanessa, minha irmã, era vocês se reunirem como um grupo de adolescentes se reúne normalmente na saída da escola e começar a tirar várias selfies no metrô e postando como aquilo sendo normal para vocês, porque isso é normal para vocês. Mas até então, a minha irmã não tinha esse hábito, né? A minha irmã, ela passou a se olhar mais, a se gostar mais, a tirar mais fotos, depois que ela passou a ter o convívio com pessoas como ela, né? Porque assim, ela passou a ter um olhar diferente. Então, quando você se olha diferente, quando independente das razões pelas quais você tenha para ter esse preconceito, quando você se olha diferente, você passa a se impor diferente. Então, você não vai chegar no metrô e vai ficar encolhido porque você tem vergonha de ser quem você é. Não, você vai chegar e você vai ser quem você é. Então, se tiver que tirar selfie, vai tirar selfie. Se tiver que cantar igual a Vanessa doidinha, que canta, que dança, vai cantar, vai dançar. Porque você passa a impor quem você é para as outras pessoas. E se elas não aceitam, e se elas olham de uma maneira diferente, o problema é delas, né? Então é isso que eu tento levar principalmente para minha irmã, mas e aos poucos para vocês que eu tenho um pouquinho mais de contato nos eventos da casa, é mostrar que vocês podem ser exatamente igual e ter o que vocês
exatamente o que as outras pessoas têm. É claro, vocês, por conta da condição de vocês têm que ter um cuidado diferenciado, é remédio, é creme, enfim. Mas isso não faz o Augusto diferente do Sérgio. As mesmas coisas que eu conquistei, as mesmas oportunidades que eu conquistei e que eu vá conquistar, o Augusto também tem. Não é a pele que vai dar essa circunstância, né? Sim. E é muito interessante, porque eu sempre fiz isso. É um negócio espontâneo, não é uma coisa assim combinada, é uma coisa espontânea mesmo. Eu acho que parte primeiro da gente. Quando a gente adota um estilo de vida mais natural, mais leve, né? Por exemplo, quando eu comecei realmente a assumir minha responsabilidade, né? Eu comecei a mudar também a minha forma de se vestir, comecei a ficar mais moderno, né? Comecei a me modernizar, né? Nas tendências de hoje em dia. Automaticamente isso vai passando para outras pessoas, né? Você vai passando uma certa leveza. Isso é muito interessante, é muito legal. Então, eu sempre tirei selfie, inclusive, quando eu tirava selfie aqui em casa, de todo jeito, meus pais se perguntavam, mas você tira foto de qualquer jeito, não sei o que, tal, tal, tal. Depois eles refletiram e falaram assim, não, mas espera aí, você está transmitindo exatamente quem você é. Né? Se você não fizer isso, você deixa de ser você. Então, perde essa originalidade, né? Então eu sempre fui assim, sempre fui muito espontâneo. Então, todas as vezes que a gente saía, né, nos cursos de inglês, de arte, ao final das aulas, a gente ia pro metrô e a gente tirava selfie, a gente conversava, dava risada, se abraçava de forma espontânea. E as pessoas olhavam e não achavam tão estranho. De vez em quando a gente tinha, né, algumas pessoas que olhavam assim com um olhar realmente admirados, mas a gente não se importava com isso, né? A gente sempre levou numa boa, né? Graças a Deus. Então, o que você está falando agora realmente faz sentido, né? A gente, como posso dizer, se sentir à vontade conosco mesmo, né? Isso é muito importante. Sim, sim. É exatamente isso que eu estava falando. Porque quando você se enxerga sendo igual, independente das diferenças que você tem, as coisas elas ficam muito mais fáceis. E sim, não é também ser hipócrita e falar que a vida de vocês é fácil, né? Porque mesmo sendo uma pessoa forte psicologicamente, as dificuldades que vocês têm é muito maior, né? É dificuldade para sair no sol, é dificuldade para poder estar numa fila, sei lá, enfim, realmente, e eu imagino, existem pessoas muito mais fortes psicologicamente, mas não existem aquelas não tão fortes também, né? Então existe, claro, é normal, até a gente que não tem o mesmo problema que vocês, às vezes bate, né, aquele negócio e fala, meu, hoje eu não estou num bom dia. Então é fato a dificuldade que vocês enfrentam. Mas quando você se enxerga igual, as coisas elas passam a ser um pouco mais fáceis, né? Então, se já enfrenta tanta dificuldade desde quando criança, por que não agora que tem a consciência e tem o poder nas mãos de fazer com que as coisas se tornem um pouquinho mais fortes, não fazer, né? E aí, é claro, tem os profissionais que estão envolvidos com isso, né? Psicólogos, nutricionistas, enfim, pessoas que dão todo o apoio para vocês. Mas eu acho sim. que a questão social ela depende muito mais de vocês, né? De se posicionar e falar, não, tem que me respeitar como eu sou. Tem que me respeitar e se impor, porque isso vai trazer muitas outras facilidades para a vida mesmo, né? Porque
No dia a dia, mesmo para gente que não tem nenhum tipo de deficiência, porque para mim, deficiência não é só uma pele diferente ou uma síndrome de Down. Para mim, deficiência, por exemplo, muitas das vezes é eu não acreditar em mim. Quando eu não acredito em mim, eu também sou uma pessoa deficiente, né? Mas eu acho que as coisas, para as pessoas que são normais, já são tão difíceis, né? É a rotina do dia a dia, tem que correr para trabalho, tem que correr para manter a casa, tem que correr para um monte de coisas. Então, por que viver uma vida difícil, né? Por que trazer para si situações e circunstâncias que vão te deixar vivendo uma vida mais difícil? Então, eu acho que essa questão social, ela é 70% responsabilidade minha, sua, da minha irmã, da Vanessa, né? Porque se a gente se coloca como coitado, aí as pessoas vão pisar mesmo. Aí as pessoas vão apontar o dedo e vão falar, não, é assim, né? Isso para todo mundo. Então é isso que eu tento passar para minha irmã. Na verdade, foi isso que eu sempre tentei passar para ela. Falar, não, você é igual, né? Então se alguém falar, rebata mesmo, fala, viu, eu sou igual a você. A minha doença não pega, a minha doença não passa, eu sou exatamente igual, né? E ponto, porque quando você se impõe, as pessoas elas aprendem a respeitar a gente, porque a gente se impõe. Agora, se eu fico quieto para tudo que os outros falam, do jeito que as outras pessoas me olham, aí eu estou dando asas para que elas façam isso cada vez mais e mais e mais, né? Sim, sim. Existe uma frase, eu não me lembro agora qual filósofo, que diz que quem não sabe desprezar não sabe respeitar. Então, assim, você tem que saber se posicionar diante disso também. Então, existem pessoas que realmente estão ali realmente para tentar te abalar emocionalmente, mas tem pessoas que estão ali também para te ajudar, que vão agregar na sua vida, enfim. Então, a gente tem que ter realmente essa postura. Olha só, nós estamos aqui com a Jo, que está presente aqui, está assistindo a nossa live. Ela disse que está muito emocionada, porque ninguém melhor do que o irmão para descrevê-la, né? Isso é fundamental. A Conceição Bezerra também está aqui, dizendo que tem um irmão com essa doença de pele e amo muito ele. Nossa, isso é fundamental. A nossa família é o nosso maior tesouro, né? Seja muito bem-vindo, todos vocês que estão nos acompanhando. Você estava falando, então, dessa questão social, né, que é o que nós vamos exercer na Casa Santa Terezinha, né, assim que essa pandemia passar. Muito bem, a gente vai entrar agora nessa parte da dança, né? O quanto que a dança é importante na nossa vida. Por quê? Porque eu, sinceramente, nunca imaginei que a Vanessa não, porque a Vanessa, ela dança mesmo, né? E a Jo e a Paloma, eu queria também que você falasse dessa experiência com a Paloma, né? Antes de tudo, o quanto é importante a dança na nossa vida, porque ela influencia também na nossa qualidade de vida, na nossa flexibilidade, porque nós temos a pele seca, então a gente fazendo exercício físico ajuda e muito, né, na nossa condição física, porque é muito importante. Eu queria que você contasse, antes de tudo, como é que foi essa experiência da nossa dança que nós realizamos para Paloma. Então vamos lá. Eu acho que para eu falar dessa experiência, eu tenho que voltar um pouquinho antes, né? Sim. Eu tinha começado a minha faculdade, já tinha, se não me engano, tinha um semestre. E aí eu fui em um evento no Ibirapuera, no ginásio do Ibirapuera. Isso foi em 2011, eu acho, no final de 2011. E aí no final desse evento teve uma aula de dança. E aí, no final da aula, aqueles fogos de artifício, eu lembro até a música, era Firework da Katy Perry. E eu tava lá no fundo do ginásio, e quando eu vi aquilo tudo, aquele monte, acho que tinha mais de 1000 pessoas naquele evento, aquele dia, e eu virei para mim, vendo aquilo tudo, e falei, eu quero ser professor disso aí.
que eu nem sabia o que era. Né? Eu era muito duro, tinha muita vergonha, sempre fui muito tímido. Apesar de não parecer, eu sou bastante tímido. E aí eu Modesto. Não parece, mas é, de verdade. Eu tenho algumas dificuldades aí também para me expressar, enfim. Mas o que acontece? Quando a dança entrou na minha vida, eu passei a enxergar as coisas de uma maneira diferente, né? Porque a dança foi trazendo pessoas para minha vida que elas foram se tornando muito mais do que alunos, né? Então, muitas das vezes chegava uma aluna e falava assim: Serginho, eu só vim para a academia hoje porque você vai dar aula de dança, porque a sua aula de dança, ela conseguiu me tirar da depressão. Então, a dança, para mim, ela sempre foi um meio de me conectar com as pessoas e fazer com que as pessoas se conectem com elas mesmas, né? Porque hoje eu enxergo a dança uma forma de você se conectar com você. Todo mundo dança, né? Então todo mundo dança, todo mundo, até minha irmã que fala que não dança, que é dura, que tem vergonha, dança, nem que sejam dois para lá, dois para cá, um churrasco com a família, né? Domingo na macarronada com todo mundo, né? E eu sempre tive para mim, dentro de mim, que eu queria utilizar a dança como uma ferramenta para eu poder ajudar as pessoas, né? E tanto que o meu TCC falou sobre dança, enfim. E aí chegou a oportunidade de dançar com a Paloma, né? Então, assim, eu fui pego de surpresa mais ou menos. Na verdade, a gente já estava combinando as questões de aula na ONG, né? Enfim. Mas eu nunca me vi numa situação de ter que dançar com uma pessoa cadeirante, né? Mas é como eu falo para minha irmã e como eu conversei com você um pouco antes, tudo que eu faço hoje para as pessoas, eu vejo como se eu pudesse estar fazendo o que eu não fiz para minha irmã, né? Então, talvez se eu tivesse todas as ferramentas que eu tenho hoje, quando a minha irmã era mais novinha, talvez hoje a realidade dela hoje fosse uma outra realidade, né? Então eu comecei a conversar com a Paloma e a Paloma começou a me falar das músicas que ela queria dançar. Só que eu acredito que mesmo uma pessoa que não possa movimentar um dedo, ela pode dançar. Então ela pode dançar deitada, sem movimentar um músculo, ela pode dançar. Porque a música é muito mais do que passo, a música é muito mais do que ritmo. A música é sentimento, né? Eu estou dando aula de personal para uma aluna nessas semanas, e eu falei para ela uma frase que eu aprendi quando eu fiz o meu curso, que a dança, ela é como se fosse um poema, só que recitado com seu corpo. Então, para você dançar, maravilha, você tem que sentir a música. Então, você não precisa dar dois para lá, dois para cá. Se você estiver parado no seu lugar aí, com os olhos fechados, sentindo a música, você já está dançando. E foi nisso que eu me apeguei quando eu falei, bom, eu vou ter que dançar com a Paloma, que tem as dificuldades dela, que tem as limitações dela, mas eu vou ter que dançar com a Paloma. E aí, quando chegou o dia de dançar com a Paloma, aquele frio na barriga, parecia que eu nunca tinha dançado com ninguém. Mas quando eu vi, olho para o outro lado, eu fico até emocionado em falar. Mas quando eu olhei para o outro lado e vi a minha irmã sentada, na expectativa também, ansiosa, eu falei, eu vou lá dançar com a Paloma, porque além de estar realizando um sonho da Paloma, eu vou estar fazendo algo que eu não pude fazer para minha irmã, que a minha irmã não teve oportunidade, né? Então, essa oportunidade que eu tive e esse projeto que a gente está desenvolvendo junto com a Casa Santa Terezinha, de poder levar a dança,
né, de poder mostrar para aquelas crianças, para vocês, que vocês são iguais, que vocês podem fazer tudo que vocês quiserem, mesmo com a limitação de vocês. Se quiser dançar, dança, se quiser pular, pula, porque todo mundo pode fazer isso. Então, eu de verdade, eu me sinto uma pessoa privilegiada em poder estar no meio de vocês, em poder estar desenvolvendo um projeto com vocês, em poder ajudar tantas pessoas que de certa forma é excluída pela sociedade, né? É taxada pela sociedade como uma pessoa diferente, mas que para mim traz tantas coisas boas assim que de verdade hoje Deus me livre, né? Mas se hoje chegasse a minha hora e Deus falasse, Sérgio, chega, já está na hora de vir, eu me sentiria realizado, assim, sabe? Por as pessoas que viram, depois eu vou até, quando eu for compartilhar a live, eu vou compartilhar o vídeo da gente dançando com a Paloma e eu vou te marcar para as pessoas verem. Mas para algumas pessoas aquilo ali pode quase nada, mas para mim significou tanta coisa, mas tanta coisa, que eu não tenho nem palavras para explicar, de verdade. E a escolha da música, inclusive, é uma música que ela tem tudo a ver também com o que nós estamos falando, né? Sonhar, nunca desistir. Ter fé, pois fácil não é. Então, quando eu olhei para os olhos da Paloma e eu vi ela se requebrando ali, aquilo para mim foi, assim, para nós foi um sonho realizado, né, digamos assim. E nós tivemos até uma surpresa, né, é que eu não me lembro agora o nome eu acho que é Rebeca, se não me engano, que ela se transformou, ela mostrou o seu talento, percebe? Exatamente. Por isso que eu tô te falando que a dança, ela é importante na nossa vida, porque ela vai transformar o nosso ser, ela faz transparecer o nosso talento, o nosso dom. Então, por isso que eu falo, gente, que a gente tendo uma inclusão social voltado para a arte, para a educação, para psicólogo, para terapeuta, nutricionista, isso vai fazendo com que a pessoa tenha qualidade de vida, né? Inclusive, eu não mudei um pouquinho essa questão de falar doenças incuráveis, eu falo doenças crônicas, porque é uma coisa tratável, entende? Que tem pequenos tratamentos, e o principal deles, antes do acompanhamento médico, é o acolhimento multidisciplinar da família, do profissional e da sociedade, da comunidade em geral. Então, a dança, ela é um dos, como eu posso dizer, é um dos gatilhos que vai impulsionando a pessoa a ter uma qualidade de vida. Então, por isso que eu desejo enormemente assim que a gente possa passar por essa pandemia o mais rápido possível. Para quem não sabe, nós temos a imunidade baixa e por isso a Casa Santa Terezinha teve que suspender as atividades e então não tem previsão ainda, né? Então a gente está se organizando para poder o quanto antes, que o HC está fechado, né? O HC não está realizando os atendimentos e por conta disso, a madrinha Régia, ela está aguardando, né, as orientações para que a gente possa, então, retomar essas atividades, e eu queria realmente trabalhar essa questão da dança, fazer com que as pessoas participem, inclusive, está aqui o desafio para a Jo dançar também, né? Um outro ponto que eu queria falar com você, já aproveitando essa parte de... Ela vai dançar, você pode... Vai. Ela tá assistindo aqui, ela sabe muito bem, mas vai fazer bem para ela, né? Isso é muito importante. Uma outra coisa que eu queria falar com você é a respeito da fibromialgia, né? Porque nós sabemos que ela tem fibromialgia, assim como muitos que estão nos acompanhando aqui também sofrem com essas dores cutâneas que são terríveis. A gente sabe o quanto isso é difícil, né? O quanto trava. E na sua experiência como professor de educação física, a dança ou a massagem, ela ajuda
auxiliar na diminuição das dores? Na verdade, assim, atividade física, seja ela qual for, tá? Ela tem poderes de cura que às vezes as pessoas falam, nossa, mas você está falando isso porque você está vendendo seu peixe. Não, né? A atividade física, ela faz com que o seu corpo libere, isso são estudos científicos mesmo, né? A atividade física, ela faz com que o nosso corpo libere substâncias que amenizam dores, que cura, inclusive, depressão, né? Então, a atividade física não é só o fato de ir para academia e levantar peso, nada disso. Quando eu falo de física, é qualquer coisa que talvez para você seja prazeroso. Às vezes, para você, uma caminhada é prazeroso, né? Para Vanessa, dançar é mais prazeroso do que fazer ginástica. Mas qualquer atividade física, qualquer atividade que mantenha, que faça o seu corpo estar em movimento, libera substâncias no nosso corpo que tem esse poder de cura, né? A fibromialgia, eu passei a tentar entender um pouquinho melhor, estudar um pouquinho melhor, à medida que a doença da minha irmã, a fibromialgia dela, foi evoluindo. Então, a gente, até então, quando ela foi diagnosticada com fibromialgia, a gente não sabia muito bem do que se tratava, né? A gente só sabia das dores que ela sentia e no começo eram dores muito fortes, mas eram em alguns pontos só do corpo. Só que foi evoluindo de tal forma, eu acompanhei muito de longe, porque esse período eu já tinha me mudado da casa da minha mãe, por conta dos meus compromissos, eu acabo não conseguindo estar tão próximo, né? Mas eu fui acompanhando de longe e eu fui ficando desesperado, porque a gente se sente... eu acho que não é só um sentimento meu, né? Mas eu acho que é o sentimento de todos os familiares que tem algum familiar que tem esse tipo de doença. A gente se sente impotente por poder fazer nada, né? Muitas a gente vê ali a pessoa sofrendo, a gente tem vontade de arrancar a dor com a mão, mas a gente não pode. Então eu passei a tentar um pouquinho mais. E aqui em São Roque, depois que a gente abriu o estúdio, coincidentemente, eu tive uma aluna que começou a vir para as aulas de Pilates para fazer Pilates por conta da fibromialgia. E aí, um dos estudos também dizem que o Pilates é um excelente aliado para o combate às dores da fibromialgia. Só que o problema é que lá no Embu das Artes não tem nada, né? Então não tem um estúdio de Pilates para minha irmã se tratar. E aí entra a questão dos profissionais, né? De você tomar cuidado quando você tem um familiar que tenha qualquer restrição física, você tomar cuidado com o profissional que você confia para cuidar do seu familiar. Porque, assim, mesmo sabendo que a minha irmã não poderia fazer qualquer tipo de atividade física, a gente cogitou a possibilidade, por exemplo, dela frequentar algumas academias lá no bairro para amenizar as dores. Mas eu já trabalhei em algumas academias do bairro, né? Então eu sei que o cuidado que ela precisa, ou naquele momento era um, hoje já é outro, porque a doença já tomou outra proporção, mas eu sabia que o cuidado que ela precisava naquele momento, ela não teria, né? Porque o que acontece? Hoje em dia, você frequentou academia em um tempinho, né? Hoje em dia, o que acontece? A pessoa chega na academia e o profissional que está ali, ele vai em si um determinado tempo e o aluno vai treinar com pouco acompanhamento, mas vai. O que é o diferencial do nosso estúdio aqui em São Roque, né? Tanto que 80%, 90% dos nossos alunos têm algum tipo de limitação, né? Tem algum tipo de problema. E aí o diferencial aqui no estúdio é que o nosso aluno ele é tratado
individualmente, né? Eu posso ter, na verdade, aqui a nossa sala, ela comporta poucos alunos justamente por isso. Porque para mim, como profissional, voltando ao assunto que a gente teve lá no começo, que eu queria entrar para a educação física não por estética, mas para cuidar das pessoas. Então, para mim, não faz sentido eu ter 30 pessoas dentro de uma sala e não conseguir cuidar do que as 30 pessoas realmente têm necessidade. Então, eu me vi numa situação que eu não conseguia, por conta da vida dela, trazer a minha irmã aqui para São Roque para cuidar dela aqui, mas também me via obrigado a pedir ela em ir frequentar aquelas academias que tinham lá perto, que tem lá perto da casa dela, porque eu sabia que lá ela não receberia o cuidado devido. E aí, ao invés de melhorar, poderia piorar. Então, uma das indicações que eu faço e que eu enfatizo aqui. E voltando de novo a falar, não é vender o meu peixe, porque provavelmente poucas pessoas, eu nem sei quantas pessoas de São Roque vão ver essa live, mas vão ser pessoas de todo canto do Brasil. Então, assim, quando você for procurar um profissional, principalmente em relação à atividade física, procure um profissional que realmente vá atender a necessidade, né? Porque a fibromialgia, ela é uma doença, né, como você falou, e ela tem os tratamentos alternativos, sim, para amenizar as dores. Inclusive, além de tudo que a gente oferece aqui no estúdio, eu tenho uma ferramenta, né, como terapeuta manual, chamada ventosa terapia, que é um tratamento com ventosas, que também tem estudos comprovados que também ajudam muito na fibromialgia. Mas, mesmo tendo essas ferramentas, né, esses recursos que amenizem, tomem muito cuidado quando for procurar um profissional, porque por conta de todos esses cuidados que a própria doença exige para não piorar, precisa ser certinho, né? Precisa ter o cuidado diferenciado. Então, além da atividade física, é que a fibromialgia que a minha irmã tem, ela evoluiu de uma maneira muito rápida, né? Ativa, né? Exatamente. Ela é degenerativa, né? Isso, é degenerativa. E a fibromialgia, ela é uma doença que ela tem um cunho emocional muito grande. Então, infelizmente, quanto mais problemas emocionais você tem, essa doença ela evolui de uma maneira que até os médicos ficam surpresos, né? Porque... Por isso que muitas vezes é necessário o acompanhamento psicológico, né? O acompanhamento multiprofissional, para que trate essa questão depressiva da pessoa também, né? Exatamente. Então, um exemplo, os médicos, né? Eu falo isso porque eu venho, como eu falei, tentando estudar o que eu posso por conta da minha irmã, mas até os médicos se surpreendem porque, por exemplo, se eu, você e a minha irmã fôssemos diagnosticados com fibromialgia no mesmo dia e no mesmo nível, um ano depois, não teria absolutamente nada igual, né, no nível da fibromialgia dos três. Isso tudo por conta do cunho emocional. Então, tá também uma outra importância, além da atividade física, porque, como eu falei, a atividade física ela libera substâncias que ajudam, né, o combate por conta de todas as coisas que a gente conversou aqui, mas eu acho que o principal é o apoio familiar também, né? Porque o emocional de qualquer pessoa que tem fibromialgia, ele é muito afetado porque muitas das vezes a pessoa não consegue ter controle nem do fio de cabelo que ela tem, dependendo do grau que a fibromialgia esteja. Só que muitas pessoas elas encaram a fibromialgia como frescura. É uma frescurinha, né? Mas só sente na pele quem realmente tem.
eu vi poucas crises da minha irmã. A minha irmã tem, hoje em dia, principalmente, ela tem crises constantes. Mas eu vi poucas crises dela. Mas as crises que eu presenciei são é um negócio que não dá para explicar, de tão agoniante que é. Porque... Eu já... Eu já tive essa... A pessoa tá pedindo socorro para você, você não... É como se você estivesse no mar, né? Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Imagina que você tá lá no mar, você foi, né, para praia, uma viagem com a família, e aí você vai para uma viagem de barco, por exemplo, vamos de barco lá para o alto mar, e de repente você vê uma pessoa se afogando, e você não pode mergulhar porque você não sabe nadar. Então é mais ou menos isso. Quando eu vi a minha irmã tendo as crises dela, era essa sensação que eu tinha. E a gente não tem muito o que fazer, a não ser as medicações que vai para o médico e tem. Então, o apoio, além da atividade física, que é essencial, eu acredito que seja, assim, indispensável, o apoio da família é 100% eficaz para as pessoas que têm, porque é algo que é realmente só quem vive ou só quem tem alguém que tem a fibromialgia sabe o que é. Sim. Tem uma frase que eu li agora na internet, inclusive eu até li para você aqui agora, que é uma frase que ela nos leva a uma reflexão, é como se fosse assim um chacoalhão, né? Que diz assim: aquele que não tem tempo para cuidar da saúde terá que arrumar tempo para cuidar da doença. Isso aqui é um negócio assim que chama a nossa atenção, porque para aqueles que têm condição de fazer, né, as atividades, os exercícios físicos, aproveitar essa oportunidade para se cuidar também, porque isso é muito importante, né? Sim. Eu acho que você deve se lembrar, eu era fitness, eu era forte, né? Eu ficava postando as fotinhas lá de barriga de fora no Facebook. Pois é, e aí eu acabei meio que descuidando, né? Acabou adormecendo os músculos. Eu falei, gente, eu preciso realmente me cuidar, porque realmente isso afeta também a questão óssea, né? Então a gente tem risco também de ter problemas nos ossos. Então a gente precisa realmente tomar muito cuidado, né? Fazer os exercícios sempre na medida do possível. Sempre tem que arrumar um tempo para cuidar da saúde. Isso é muito importante, né? Travou aí? Comparar o nosso corpo como uma máquina. Mas você imagina um celular, por exemplo, né? Você comprou um celular novo e ele tem todas as funcionalidades dele dando a zero bala. Só que o passar do tempo vai fazendo o celular ficar mais fraco, ficar travando, o celular cair no chão, aí fica mais frágil. Tem celulares que fica tão frágil que num toquinho quebra a tela. O nosso corpo é assim, né? Então, se você não cuida do seu corpo, o nosso corpo naturalmente, a partir do momento que a gente nasce, no segundo seguinte o nosso corpo já está ficando velho, né? Sim. Então, se você não cuida do seu corpo, ele vai envelhecendo de uma maneira muito sem cuidado. Então, ele vai envelhecendo muito mais rápido, né? Ele vai dando então, sinais, ele vai dando vestígio. Não entendi. Ele vai dando sinais. Eu não entendi. Exatamente. E aí, o que acontece? Mesmo a gente cuidando do corpo, ele está envelhecendo. Não tem como. A gente não tem como fugir, né, do envelhecimento. Então, a cada dia que passa, dormi hoje, amanhã já acordei mais velho. Então, se eu não cuido do meu corpo, uma hora vai chegar que ele vai falar, ó, você cuidou, agora sai. Né? A gente tem exemplos aqui no estúdio que a gente tinha alunos que, eu não vou treinar porque eu não gosto, vou fechar a matrícula porque,
Passou 6 meses, voltou. Serginho, Lu, tô com dor aqui, tô com bico de papagaio, apareceu hérnia, não sei o que, não sei o que lá. Por quê? Porque não se cuida. Não adianta. Você vai lá, sei lá, você tem um tênis. Você usa o tênis todo dia, você não lava, você não coloca para tomar um solzinho, para ele descansar do chulé. Você vai usando todo dia. Vai chegar uma hora que ele vai rasgar, que ele não vai aguentar, né? Então, e aí entra uma outra questão, principalmente para as pessoas que estiverem assistindo a live aí, que tiverem algum tipo de limitação por conta de qualquer tipo de doença ou deficiência. O corpo de uma pessoa que tem algum tipo de limitação, ele tem sim uma deficiência de todos os minerais, de todas as vitaminas. Ele vai ter, pode ser mínima, deficiência do que comparando com o corpo de uma pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência, de uma pessoa saudável. Se comparar os dois, fizer um exame das duas pessoas, ela vai ter uma certa deficiência na máquina interna, né? Então, por isso, a necessidade de vocês se cuidarem, seja como for, um simples alongamento, uma dança. A Vanessa, não sei se a Vanessa está online aí, né? Colocar os funk lá da vida e dançar, isso também é atividade física, né? Porque ficar só em cima de uma cama, ou assistindo televisão, não vai piorar. Sim. Tinha dado uma pequena travadinha, mas você falou que se a gente ficar o tempo inteiro na cama, parado, a tendência é sempre ter uma piora, né? Exatamente. Inclusive, as pessoas que sofrem, né, de depressão, elas têm que estar o tempo inteiro trabalhando a sua mente, fazendo alguma coisa, né? Tem que estar em atividade o tempo inteiro. Eu sei que no tempo de pandemia, né, a gente está em casa e tudo, mas a gente precisa se ocupar com alguma coisa, né? Sempre tem alguma coisa para fazer dentro de casa, né? Você pode assistir um filme, você pode ler um livro, você pode fazer suas meditações, né? Enfim, você pode fazer alguma coisa que ocupe a sua mente. Agora, a gente não pode se retrair, né? Porque aí a gente está abrindo brechas para a baixa autoestima e a depressão entrar, né? Exatamente, como diz o ditado lá, que a minha avó já falava, né? Cabeça vazia é oficina do diabo. Então, assim, eu particularmente, a gente tem uma rotina bastante cansativa, inclusive, né? Esses últimos dias está sendo tô até com olheira aí. Esses últimos dias está sendo até complicadinhos, a gente está mudando o estúdio, está mudando a casa, então a gente está passando por uns dias bastante conturbados, mas normalmente nossa rotina já é essa. A gente acorda sempre muito cedo e vai dormir sempre muito tarde. E quando a gente tem um tempo livre, parece que a gente se incomoda, né? A gente fica inquieto e a gente não sabe o que fazer com esse tempo livre. Porque a gente educou o nosso corpo e essa mente é isso. Então eu acho que é o que eu tento passar para minha irmã sempre, né? Tente ocupar a sua mente, inclusive, se ela está assistindo aí, domingo eu vou levar 2 livros para ela ler. Mas ótimo. Sei lá, se não gosta de ler, baixa umas músicas e fica ouvindo, vai para a janela, fica vendo o sol, sei lá, né? Mas eu acho que o nosso corpo, né, falando fisiologicamente, o nosso corpo, ele não foi criado para ficar parado, né? O nosso corpo, ele não foi criado para ficar parado. Deus, quando ele foi lá fazendo as formulinhas mágicas para criar o ser humano, ele colocou um negócio lá no nosso corpo que ele falou, não,
Esses aqui, eu criando eles para que eles não fiquem parados, e em todos os sentidos, tanto físico quanto mental. Então, quando a gente fica muito tempo parado, fisicamente ou mentalmente, começa a dar um bug, começa a dar um curto-circuito aí, ou na cabeça ou no corpo. Você vê que tem, na natureza, você vê que tem animais que eles são para isso. Tem o bicho preguiça. O bicho preguiça, ele foi criado para ficar ali em cima da árvore, agarradinho, parado. O ser humano não. O ser humano, ele foi criado para estar em movimento. Para estar em movimento. Você vê, pode fazer um teste aí, qualquer pessoa que estiver assistindo. Se você ficar deitado, sei lá, eu, particularmente, acontece muito com a gente. Se a gente dorme mais de 6 horas por noite, a gente já acorda com dor nas costas. Então, se você dorme, fica muito tempo deitado, aí tá reclamando, ai, minhas costas tá doendo. É claro, só fica deitado, é claro que vai doer. Ai, eu não tô bem, minha cabeça, tô mal, tô depressivo. Por quê? Porque fica ali, ó, né, com a cabeça parada, ou não só parada de não pensar, porque é difícil a gente não ficar sem pensar, mas parada em um único pensamento, né, com um pensamento na cabeça, ai, aquilo ali, aquilo ali, aquilo ali. É claro que uma hora vai chegar que o corpo não vai aguentar, vai entender, né? Sim. E a gente tem que ser como águia, né? Toda águia, quando ela está com a asa machucada, a tendência dela é repousar num canto para se recuperar, mas ela nunca desiste, ela nunca deixa de voar, ela sempre continua. Assim deve ser a nossa conduta, né? Quando Exato. as adversidades vier, a gente precisa realmente curar as nossas emoções, os nossos afetos, né? E continuar em frente, não desistir, não desanimar, muito pelo contrário, porque existem outras pessoas que estão ao nosso redor passando pela mesma situação que nós. Então nós precisamos ser luz na vida dessas pessoas, não é isso? Ou eu digo muito mais, Augusto, às vezes a gente não consegue enxergar e tem pessoas passando por situações pior do que a nossa. Porque uma vez, eu acho que isso já é uns 20 anos, deve ter uns 20 anos. Eu fui fazer um trabalho voluntário num hospital chamado Santa Mônica, Itapecerica da Serra. Eu era adolescente ainda. Então a gente ia lá todos os domingos. E o Hospital Santa Mônica era um hospital que era como se fosse um asilo. Então tinham muitos velhinhos. E era um hospital também que internava dependentes químicos. E eu me lembro que era muito forte, assim, porque às vezes você chegava lá e tinham senhores que já não via a família há muito tempo. Então a gente chegava lá e ele perguntava assim: ah, mas você viu meu neto? Eu me lembro até hoje, eu nunca vou me esquecer dela. Lá tinha uma senhora chamada Dona Sebastiana. Era uma senhora de cor, uma senhora preta, com os olhos bem verdes, corintiana roxa. Toda vez que a gente chegava lá, ela, meu Corinta, cadê a minha camisa do Corinta? E a Dona Sebastiana me ensinou um negócio, ela falou assim, eu nunca vou me esquecer dessa mulher. Ela falou assim, olha, meu filho, tem mais ou menos uns 5 anos que eu tô aqui e deve ter uns 3 anos que não vem ninguém da minha família me ver. Mas eu prefiro olhar para o lado bom, porque pelo menos eu tô aqui, eu tô sendo bem cuidada, um remédio na hora certa, vocês vêm me ver, vem um monte de gente me ver, me traz coisas boas. Talvez se eu tivesse lá em casa, eu já teria até morrido, porque talvez eu não teria o cuidado que eu tenho aqui. Então, às vezes, a gente costuma olhar só para o lado ruim das coisas. É claro, o ser humano tem essa propensão a olhar só para o lado ruim das coisas. Mas, se a gente olhar, tudo que é ruim também tem um lado bom. Né? Porque Sim. já imaginou tudo que deu errado, se tudo que deu errado tivesse dado certo,
talvez a gente não estaria onde a gente está. Eu particularmente, eu falo para você, eu tô aqui em São Roque, tô longe da minha família, né? Eu e o Luciano sozinho praticamente. Mas hoje eu realmente me encontrei, assim, eu tenho 35 anos e afirmo para você, a gente não tem uma vida perfeita, longe de ser perfeita, a gente passa muitas dificuldades, mas hoje eu realmente me encontrei onde eu estou, com quem eu estou, mas eu já pastei bastante, eu já xinguei bastante, de falar, poxa Deus, por que só dão errado para mim? Por que as coisas têm que ser tão difíceis para mim? Mas hoje eu enxergo que se tudo que deu errado para mim tivesse dado certo lá atrás, eu não estaria onde eu estou hoje. E aí, se eu não estivesse onde eu estou hoje, eu tenho certeza absoluta que a minha vida não seria metade do que é hoje. Eu não tenho tudo, muito pelo Incrível. contrário, mas eu sou muito feliz, mesmo diante das adversidades, eu prefiro olhar para tudo que Deus tem me dado, sabe? Mesmo minha irmã doente, eu prefiro agradecer a Deus por ter a minha irmã, porque quando eu encontro Sim, ela, é uma troca de amor, é uma troca de carinho. A gente se fala por vídeo e mesmo assim a gente chora. E talvez se eu não tivesse a minha irmã, eu não teria essa troca de carinho, essa troca de afeto que eu tenho. Então as pessoas elas têm que passar a olhar isso, né? Olhar que mesmo as coisas ruins têm o seu lado bom, né? Mesmo as coisas ruins têm o seu sim. lado bom. Imagina, quantas pessoas, por exemplo, reclamam que tem algum tipo de doença de pele, que às vezes até chega a espraguejar Deus. Mas peraí, e se fosse uma outra doença? E se fosse uma outra síndrome, né? Se fosse uma doença muito mais grave? Porque vocês, por exemplo, tem a possibilidade de ir e vir, de dançar, de levantar, de rir, de bater, de xingar, de chorar. E quantas pessoas hoje não podem fazer 10% do que vocês fazem, né? Uhum. Então, mesmo as coisas, eu prefiro olhar assim, eu olho assim para tudo. Mesmo as coisas ruins, tem as coisas boas. E aí a vida fica mais fácil, né? Com certeza, com certeza. Nossa, você disse tudo, sabe? Eu tô extremamente feliz. Serginho, eu não tenho palavra para agradecer assim a oportunidade, a confiança, né, de estar conosco, de ter acreditado nesse projeto até o fim, porque foram basicamente 10 anos de muita luta, de muitos nãos também, né? Queria agradecer também minha madrinha Régia, Marisa Milanese, que são pessoas maravilhosas, né, que são responsáveis pela Casa Santa Terezinha. E, cara, muito obrigado mesmo, assim, pela sua participação, né, de você poder fazer o bem tanto para a sua irmã quanto para os nossos queridos jovens que estão lá na Casa Santa Terezinha, viu? Muito obrigado mesmo. Eu tenho certeza que essa live vai ajudar tantas pessoas, né? Vai emocionar os seus alunos também, né? E se Deus quiser, né? A gente está rezando aqui para que essa pandemia passe logo e a gente possa colocar em prática tudo aquilo que a gente planejou, tudo aquilo que a gente sonhou, tá certo? E você gostaria de fazer Que assim algumas acabe antes considerações finais? do ano para a gente fazer uma festa de ano linda, todo mundo dançando, né? Sim, sim. E bom, eu vou deixar aqui para você fazer as suas considerações finais, deixar uma reflexão, tá certo? Pode ficar à vontade. É, essas conclusões finais eu queria dedicar a todos, independente, eu sei que aqui tem pessoas que têm doenças de pele, que não tem, mas essa eu queria deixar para todo mundo que tem algum tipo de doença de pele, que está ativo ou não na ONG, para minha irmã. Vocês são exatamente iguais a nós, né? Não existe diferença além da limitação física que vocês têm, não existe
a menor diferença. E se algum dia alguém falou para vocês que vocês são diferentes, vocês têm que concordar com isso, sim, porque vocês são diferentes, vocês são muito mais especiais, porque vocês têm uma cidade que talvez eu não tenha, né? Tá perto de vocês é poder sentir o amor, assim, sentimentos a gente não consegue pegar, né? Não é palpável, mas estar perto de vocês tá perto de amor, é como se a gente pudesse pegar amor mesmo, sentir amor. Então, quem disser que vocês não são especiais, a ponto dele falar, não, você tá errado, eu sou muito especial, conviva comigo um dia só que você vai ver o quanto eu tenho para te oferecer. Porque eu vou te falar uma coisa, e aí eu vou falar em especial pela minha irmã. Eu tenho 35 anos, vou fazer 36 daqui a pouquinho, mas eu sou grato à minha mãe. A minha mãe é tudo para mim, imagina, né? Minha mãe é tudo para mim. Mas se não fosse a minha irmã, eu acho que eu não seria metade da pessoa que eu sou. Porque eu aprendi a ser uma pessoa forte, eu aprendi a ser uma pessoa sensível, eu aprendi a respeitar o próximo. Porque a minha irmã, com todas as limitações que a deficiência trouxe para ela me ensinou isso. Então, a minha irmã me ensinou a nunca baixar a cabeça para quando as pessoas falassem mal de mim ou de qualquer coisa, porque ela viveu isso na pele. E ela vive isso na pele até hoje. Então, vocês não têm ideia do quanto vocês são especiais e vocês podem contribuir para todo mundo aí, para sorte de verdade. Sorte é quem pode conviver com vocês. Porque essas pessoas, elas estão num nível de evolução à frente das pessoas que... Um nível não, 500 milhões de níveis em evolução à frente das pessoas que não entendem esse tipo de deficiência e julgam com preconceito, têm olhares diferentes. Se amem, acima de tudo, se amem. Se amem muito, Sim. se amem mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Se amem muito, porque você tem um valor inestimável. E é isso. Muito obrigado, Serginho, pelas lindas palavras motivadoras, né? Espero poder fazer outras lives com você para a gente falar sobre outros temas. Quem sabe a gente fazer também transmissões lá na sede, né? E compartilhar com todos esse projeto, esse sonho, né? E gostaria, né, de encerrar essa live deixando aqui alguns avisos muito importantes, né? No dia 9 de agosto, nós teremos a live, que é o Sunday Night Live, que é uma live que está sendo realizada aos domingos pelo Nizanguanais. Para quem não conhece, o Nizanguanais, ele é um dos benfeitores da Casa Santa Terezinha e ele está promovendo essas lives, né? Então, no dia 9 de agosto, a partir das 19 horas, nós teremos a live com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e às 20 horas nós teremos a segunda live com a Sabrina Sato, tá? No Sunday Night Live, vocês entram lá no @NizanLive e vocês irão acompanhar essa série de entrevistas e todo o patrocínio, ela é revestida para a Casa Santa Terezinha, com o patrocínio do Magalu, Magazine Luiza, que está nos ajudando, né? A Luísa Trajano, né? Que está nos dando esse apoio empresarial para que a gente possa continuar levando esse projeto à frente, né? Porque a gente sabe que é um desafio muito grande, né? Então, eu conto, né, com todos vocês, com o Serginho, claro, sempre vamos estar junto, para a gente poder, então, levar esse projeto adiante e que ele cresça, né, pelo Brasil inteiro, viu? Então, agradeço a todos vocês que estão aqui nos acompanhando. Peço desculpa pelo atraso, mas a gente estava preparando tudo aqui para que a live corresse tudo bem e a gente pudesse, então, trazer o melhor conteúdo para vocês. Então, Serginho, muito obrigado pela sua participação, viu? Espero vê-los mais uma vez. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Amém, que assim seja. Amém.